Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16 e também pelas redes sociais. Está no ar o Câmara Entrevista. E o meu convidado de hoje é o vereador Altamir dos Santos, mais conhecido como Professor Gringo. Boa noite, vereador, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite a todo o público que nos assiste pelo canal 16, pelas redes sociais. Para nós é uma satisfação estar aqui com a TV Câmara aqui, trazendo algumas metas atingidas em nosso mandato, né, nossa caminhada política, e para nós assim temos muito a agradecer. Claro que eu inicio a entrevista de hoje lhe perguntando do famoso chapéu, né, esse objeto que lhe acompanha desde a campanha até antes, mas foi nesse período da campanha eleitoral que se tornou, né, conhecido e que fez o senhor se tornar conhecido também pela população e pelos eleitores. Mas ainda tem gente que não conhece essa história, né? Como que esse chapéu passou a fazer parte da sua rotina? Este chapéu de palha, ele se tornou aí uma marca do Professor Gringo, né? Porque como a gente trabalha com um trabalho social, um trabalho com uma parceria com a Escola Guaraci Barroso Marinho e também muito forte no esporte no município de Passo Fundo e região, nós sempre realizava trabalho e ainda realizamos, né, trabalho exposto ao sol. E lá sempre com um boné ou algum outro chapéu de menor porte, né? Sempre se prevenindo, né? E aí um dia um compadre meu chegando lá no Maranhão com a sua carreta, passando, e lá estava eu trabalhando na entidade 13 de Abril, que fica dentro do bairro José Alexandre Zac, quando veio aquela buzinada de carreta lá, e eu olhei assim, era ele me chamou, só vem aqui, né? Fiz gesto com a mão, porque ele estava longe, e eu me direcionei lá, ele só sobe no degrau da carreta e dá uma olhada que está em cima do banco aí. Quando eu olhei aquele chapéu grande, né? E ele só, presente para ti aí, e eu sempre, quando chego do trabalho, de viagem, tá sempre trabalhando pelo bairro aí, né? E para ti melhorar aí tua prevenção aí com o sol, né? E ali então, esse chapéu que nos ajudou na campanha, aonde foi uma marca assim, bem visível, né, bem assim, acolhida pela população, pelos meus eleitores, que já conheciam o nosso trabalho. Mas o chapéu foi uma coisa assim que se identificou e se encaixou, né? E aí então nós iniciamos a nossa caminhada toda, o período eleitoral, usando o nosso chapéu, né? Que é um chapéu que ele não foi assim adquirido no período da campanha. Ele é um companheiro de trabalho, né? Onde, em questão de uma prevenção, de sempre estar exposto ao sol e muitas ações de trabalho, então assim a história do nosso chapéu ela vem assim nos ajudar muito, né? Então a gente tem assim essa gratidão, esse reconhecimento ao meu compadre Alex Ramon, e novamente agradecer aos nossos eleitores que nos deram o voto de confiança, mas pelo reconhecimento de um trabalho assim há mais de 20 anos, né? E eu lhe questionei justamente, vereador, porque é um chapéu diferente para os eleitores, para a população, né, para os telespectadores que não conhecem. Eu vou pedir para os meninos da técnica acrescentar uma imagem, porque realmente ficou a sua marca registrada, né? E também, além de tudo, muitas pessoas ouvem vereador Altamir dos Santos, mas quem é, né? As pessoas, muitas lhe conhecem pelo apelido, que é Professor Gringo. E esse apelido veio também desse momento onde o senhor estava fazendo as atividades lá na Escolinha 13 de Abril? Essa marca, Professor Gringo, digo assim a toda a população que não me conhece, né, que de vez em quando escuta Professor Gringo, mas
na realidade não sou formado, né? Não tenho formação nenhuma, a minha formação é a escola da vida. Mas, devido a mais de 20 anos, realizar trabalho que vem ao encontro de uma classe dos professores, que tenho muita gratidão, muito reconhecimento, um trabalho em parceria com a Escola Guaracima Barroso Marinho, onde, junto aos professores, trabalhei de monitor muitos anos, e também trabalhando como árbitro de futebol, que todos os jogadores, que eu cito aqui algumas categorias, atividade com os veteranos, com a categoria dos livres, com o futebol feminino, e em especial um trabalho assim, quase chegando aos 20 anos com as crianças. E toda essa área do esporte, todos sempre se direcionaram a mim como professor. E o meu apelido gringo, né? Mas ali todos, e sendo repetitivo aqui, digo as crianças, professor gringo, e isso marcou, porque minha família, meus amigos, todas as pessoas que estão junto nas minhas caminhadas, minhas ações de trabalho, todo dia, professor gringo, então aí se eternizou, se perpetuou, né, o apelido de professor gringo, né? Então fica assim essa fala bem humilde, assim, mas de muita gratidão, porque é uma responsabilidade de dia a dia estar assim, sendo chamado de professor gringo, e até mesmo meus professores no meu período escolar, né, que cito aqui o professor Senésio, professora e diretora Rejane, professora Elaine Fontoura, então assim são pessoas assim que sempre me incentivaram muito, porque na minha época, quando eu estava na escola, a partir da 5ª, 6ª, 7ª série, lá eu já era uma liderança e organizando assim atividades, auxiliando os professores em questão na área do esporte. Então assim é uma caminhada assim de muita gratidão e de muito reconhecimento, porque sou grato muito, né? E de um trabalho assim que realizo através do esporte, com ações sociais, campanhas de prevenção contra as drogas, contra o preconceito e o racismo, um trabalho assim com os adultos sem vínculo com bebidas alcoólicas, para as crianças que nós trabalhamos com a entidade 13 de abril, os seus pais, seus avós, né, seus tios, eles praticam o esporte dentro da entidade. Então a gente não tem um vínculo com bebida alcoólica, porque aquelas crianças vão crescendo e aí, mas a gente pratica o esporte, corre, e o meu pai, meu tio, meu avô, depois do jogo tem aquele momento assim de confraternização, que se reúne e tomam sua cervejinha, né, a sua bebida ali. Então a gente tem esse cuidado, além de todas as precauções que a gente tem assim, que são prejudicial, o nosso trabalho também tem assim essa atenção muito com a questão da bebida alcoólica, né? Conhecemos um pouco da história do vereador, a famosa marca registrada o chapéu, o motivo do professor gringo, que foi o que lhe conduziu, né, fez parte da sua trajetória até a chegada aqui à Câmara de Vereadores. É a primeira experiência que o senhor está tendo no Parlamento Municipal, o mandato está quase chegando ao fim, temos mais um ano e 1 mês e meio, mais ou menos. E qual a avaliação que o senhor pode fazer? Era algo que o senhor já esperava? Está sendo como o senhor esperava? Está tendo mais demandas? O que a gente pode falar antes, então, de chegarmos ao fim desse período, que é a sua estreia, então, como vereador de Passo Fundo? Paula, eu trago assim uma fala, uma avaliação nesta oportunidade política,
sendo um morador nascido e criado na cidade de Passo Fundo, no bairro José Alexandre Záquia, e a nossa caminhada, chegando agora próximo ao final do nosso mandato, nós iniciamos na Câmara Municipal com muitas situações assim de necessidade de melhorias. Posso citar assim meu bairro José Alexandre Záquia, num período assim se encontrando em muitas dificuldades. E aí, nessa questão dessas dificuldades, a nossa caminhada seria assim de muita determinação, muito empenho, muita ação assim coletiva, né, o empenho da equipe de trabalho do gabinete, pela questão assim da população, de todos os moradores, que eu, sendo repetitivo aqui do meu bairro, nós estávamos assim desassistidos. Não digo desassistido, mas até então estava sendo realizado algumas melhorias no bairro que também se transformou assim em algumas dificuldades, que assim temos o entendimento que todas as melhorias elas vêm onde necessitam uma melhor qualidade de vida das pessoas. Isso estava sendo feito. Mas o que nós vinha sofrendo? Uma questão assim com as empresas terceirizadas. As empresas contratadas pela administração municipal, que é onde temos assim um defensor do funcionário público da cidade de Passo Fundo. Pela questão assim que a população em si, elas vivem uma realidade entendendo que o trabalho, quando não é bem feito, eles generalizam, apontam o dedo sempre para o funcionário municipal da prefeitura. E isso, nós dentro, hoje, desta caminhada política, a gente tem total reconhecimento porque esses problemas, muitos que vêm acontecendo em nossa cidade, são deixados pelas empresas terceirizadas, que fazem um trabalho assim com material de baixa qualidade, um trabalho assim que precisa assim mais qualidade, né? E não é por falta de fiscalização deste vereador, né? Que nesta oportunidade, em meu bairro e outras regiões da cidade, nós temos fiscalizando muito essas empresas terceirizadas. E o bairro José Alexandre Záquia, ele vinha com muitas necessidades, aonde nestes 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses, muitas obras foram revistas e foram concluídas pelos funcionários da prefeitura, entende? E aí, então, muitas pessoas, alguns colegas aqui na Câmara Municipal, até brincando, nos questionaram. Mas o bairro Záquia tem tantas demandas assim que nem tu, toda hora tu está cobrando. Eu digo, que infelizmente tem, né? E infelizmente tem mesmo, né? A gente jamais vai fazer uma política sendo crítica se não há necessidade de resolver assim uma situação que precisa de atenção, né? E o que entendemos assim, que o nosso mandato, ele vem assim, sendo de muita dedicação, né? Sou um vereador que estou lá no fundo do bairro, estou em todas as regiões da cidade onde as pessoas me ligam, mandam mensagem. Tenho meu veículo de transporte mais utilizado, que é a minha moto, né? Minha motinho. E dentro de uma caminhada assim que um desafio de muito aprendizado, que estamos nos dedicando, estamos sempre através do diálogo, solicitando assim a todos os secretários que atendam às nossas reivindicações, também trazendo algumas sugestões, algumas ideias, alguns projetos que vá amparar a população em melhor assim vivência em nossa cidade, né? Numa melhor qualidade de vida, né? Inclusive, o vereador Altamir esteve lá no bairro Záquia,
e levou a nossa equipe para fazer uma reportagem lá e a gente pôde perceber exatamente isso que o vereador está falando, onde nós vimos uma pracinha que depois de alguns dias de chuva tinha virado praticamente uma piscina, né? E mesmo assim as crianças ainda continuavam brincando. Então aquilo acaba sendo perigoso, porque pode ser um local onde vai transmitir doenças. As crianças, claro, estão molhadas, podem também ficar doentes, gripadas, dor de garganta, enfim, quem é mãe sabe. Mas mais do que isso, né? A gente precisa que, se o espaço está ali, que ele esteja de acordo também para receber essa população. Sim. Essa é uma questão assim de uma iniciativa onde a gente fez muitas visitas em algumas regiões da cidade, em questão assim, de um local de recreação para as crianças se ocuparem. As famílias terem onde pegar os seus filhos, ir lá, levar, brincar e sentar, tomar um chimarrão, né? E nós, na questão do bairro José Alexandre, onde temos agradecido que recentemente foi instalado um Viva Praça lá, foi feito um trabalho assim, bom, bacana, mas ficou assim esse detalhe que está assim trazendo uma dificuldade nos períodos chuvosos, onde se cria um alagamento ali no local do Viva Praça, e a realidade é que ficam muitos dias aquela água acumulada ali, né? E é onde traz uma possibilidade de uma gripe, um problema de saúde, né? E isso nos faz entender assim a necessidade, e também já tivemos a iniciativa de fazer uma indicação, um pedido de providência ao secretário de Serviços Gerais, da construção de um piso, ou que seja feita uma drenagem na pracinha do bairro José Alexandre, e também em algumas outras da cidade também que a gente fez assim essa vistoria, né? E encontrou assim que há essa necessidade, né? Porque para as famílias que moram lá na ponta da cidade, lá no fundo do bairro, lá, vez em quando elas conseguem se deslocar para a área central trazer os seus filhos, né? Mas na maior parte do tempo dificilmente conseguem, né? Então é preciso assim fazer esses ajustes, né? Porque está sendo levado às melhorias, mas é preciso rever assim para que as famílias tenham um local de recreação assim diário para os seus filhos, né? E outro ajuste, né, outra sugestão que o senhor está fazendo, também voltado ao lazer, compreende o Parque Linear lá no Boqueirão. Então, pelo que o vereador estava me contando, banheiros públicos também serão necessários neste espaço, e o senhor disse que não consta no projeto. Eu confesso que eu não tive acesso ao projeto, não verifiquei, mas pelo que o vereador Altamiro está falando, então não estão previstos os banheiros públicos nessa remodelação, nessa construção, né, nessas melhorias do Parque Linear lá no Boqueirão. Então, para a gente encerrar esse primeiro bloco, falando também sobre os espaços de lazer da nossa cidade. Em questão dessa remodelação do Parque Linear do bairro Boqueirão, que vamos assim ter uma segunda GARI na cidade de Passo Fundo. Para nós, para o nosso município de Passo Fundo, isso é gratificante, é muito bom. Mas o que entendemos é a questão da necessidade de que seja construído 2 banheiros públicos naquela região lá, onde vai ter o Parque Linear, que ele inicia aqui a Praça do Teixeirinha e vai até lá o barco lá da Caravela, né? Saindo da cidade quase, né? E mais que se não consiga, de repente, construir os 2, pelo menos um. Porque temos o conhecimento, temos muitas visitas, muitas caminhadas naquela região da cidade, e a reivindicação da população, dos comerciantes daquela região, que são as pessoas que na hora assim do aperto de alguma
pessoa adulta, do idoso e principalmente de uma criança que está com o seu familiar, eles naquele momento necessitam de um banheiro hoje, são os comerciantes daquela região lá que amparam a população. E agora o público daquela região, recebendo agora o Parque Linear, vai triplicar, vai aumentar muito, né? Então, sabemos que a nossa administração municipal tem, assim, um olhar sensível, né? Acreditamos que isso vai ser atendido. Já fizemos o encaminhamento também através de uma indicação, né? Já reivindicamos também aos colegas vereadores a se somar, porque até mesmo em uma reunião no bairro Boqueirão, lá, no programa Prefeitura Mais Perto, solicitamos ao prefeito Pedro Almeida, à frente dos presidentes da Associação de Moradores daquela região da cidade, algumas lideranças que estavam na oportunidade nessa reunião, alguns comerciantes, solicitamos ao prefeito Pedro Almeida que ele atenda essa indicação, porque na realidade é uma questão muito necessária. Aquele pessoal também que pratica esporte, que faz as suas caminhadas e, sendo repetitivo, através do estudo técnico, para ser instalado nos banheiros, tem que ter um funcionário lá, para dar o suporte, fazer a limpeza, e que esse banheiro não precise ficar 24 horas aberto, mas que fique no horário das 8 da manhã até as 18 horas da tarde, 19 horas, e depois feche ele, né? Porque a gente entende hoje em dia a questão dos riscos, das depredações, né? Mas eu acho que é necessário, e temos trabalhando aí e ouvindo assim as pessoas, eu acho que temos fazendo assim uma caminhada como vereador, de ouvir a população, que é o nosso dever, nossa responsabilidade, e fazer os encaminhamentos, né? Quem tem o poder da caneta, e como nossa administração vem fazendo assim um trabalho de excelência em toda a região da cidade, eu acho que vai dar certo e nós vamos avançar. A gente vai então fazer um rápido intervalo no Câmara Entrevista e no próximo bloco nós vamos conhecer outras propostas que foram apresentadas pelo vereador Altamir dos Santos, inclusive algumas já se tornaram lei em nossa cidade. É 1 minuto só. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Entrevista está de volta e eu quero então agradecer você que está acompanhando a programação do Canal 16 e pelas redes sociais. O meu convidado é o vereador Altamir dos Santos, mais conhecido como Professor Gringo. No bloco anterior, nós conhecemos a trajetória do parlamentar até a chegada à Câmara Municipal e também algumas reivindicações que contemplam o bairro Záquia. Agora, vereador, nós vamos falar então de outras proposições, afinal de contas, desde o início do mandato foram protocolados cerca de 430 pedidos de providências, mais de 150 indicações, 11 projetos de lei e 11 substitutivos, além dos pedidos de informações, moções e emendas impositivas ao orçamento. Mas como o tempo nos limita, nós escolhemos algumas delas para destacar e a primeira refere-se ao ingresso de gestantes em veículos de transporte coletivo do nosso município. Essa é uma lei de sua autoria que está em vigor desde o ano passado. Esta lei, nós tivemos assim a iniciativa numa questão assim de uma preocupação em questão da gestante e também especialmente ao bebê, né? Que no momento de gestação, né, no período ali, as nossas mulheres, né, em questão de utilizar o transporte público, elas
tinham que embarcar pela porta de trás do ônibus e em questão do aperto, quando os coletivos com muitas pessoas utilizando, elas já tinham assim um desconforto. No momento que elas embarcavam nos coletivos, nos ônibus, elas também tinham uma outra situação quando os coletivos urbanos passando os quebra-molas. Ou até mesmo a questão dos períodos chuvosos, se cria algumas crateras nas estradas, que isso quando a chuva é muito, acontece. Os ônibus dão com o seu rodado nos buracos, dá aquele solavanco, dá aquele baque, né? E presenciando algumas situações de algumas gestantes passando a catraca, tem aquele desconforto também. E o ônibus, quando passa o quebra-mola, essa gestante está passando a catraca, ou dá num buraco, né, o ônibus, né, que dá aquele soco, a mulher tem assim um desconforto e dá aquele baque, né? E esse baque, será que futuramente não vai ser prejudicial a questão da sua gestação, ou após o bebê nascer, de repente não vai gerar uma sequela? Né? Então, é uma questão assim, que esse projeto de lei, ele amparou, ele trouxe uma flexibilidade, uma possibilidade da gestante não se ausentar de contribuir com o seu vale-transporte, mas dela poder acessar e embarcar pela porta da frente do coletivo. Porque ela embarcando pela porta da frente do coletivo, ela já alcança o vale-transporte para o motorista e ali já está o banco, né, que é preferencial ali para as gestantes, para os idosos. Então, assim, entendemos assim que era um projeto necessário e no objetivo, assim, em questão de saúde e de nós ajudar, assim, a melhorar o dia a dia de nossas gestantes, né? Vereador, e uma outra lei de sua autoria, essa em vigor então desde a metade do ano, deste ano, institui e inclui no calendário oficial de eventos a Semana Municipal de Conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o nosso mais conhecido TDAH. Então, é importante que tenhamos um espaço com palestras, com eventos, com algumas ações, porque muitas vezes é uma falta de informação. As pessoas acabam generalizando as crianças, principalmente, como mal educadas, que têm muita energia, e na verdade elas estão também sofrendo, e é uma forma, né, de demonstrar tudo isso. E acaba sendo difícil, principalmente para as crianças, mas para quem convive com elas, né, esse esclarecimento sobre o TDAH. Essa lei, ela veio ao encontro em questão de uma conscientização da população e a falta, sim, de políticas públicas para levar uma informação melhor a muitas pessoas em questão, assim, de algumas realidades, até mesmo dos professores. Que os professores na sala de aulas têm algumas crianças ali com um déficit de atenção, com hiperatividade, que tem uma dificuldade maior de aprendizado, né? Então, esta lei, agora que foi aprovada, ela vem assim para trazer um reforço em questão de palestra, de ações assim, e de orientações à população. Para muitas vezes tem assim uma discriminação, um julgamento, e aquela criança assim, ela tem muita energia, ela tem muita disposição. E então, assim, entendemos assim que a conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, né? Essa lei, assim, ela vem para somar, ela vem para ajudar, e em questão, assim, de iniciativas, de ações, de palestra, também que através, assim, dessa lei possa ser e deve ser colocado em prática. Entendemos, assim, que a sociedade, no contexto geral, vai ter, assim, uma forma de analisar diferente.
Como a lei foi sancionada no dia 21 de junho, ficou em cima, né, da data que foi estabelecida pelo projeto para a organização, para a preparação de todas as atividades. Mas no próximo ano, em agosto, a gente já vai ter, então, a primeira semana do municipal de conscientização. Isso, ela ficou assim, instituída a partir de todo dia 1º de agosto, né? Que será realizado assim ações, trabalhos assim, que vão assim somar, né, na população e especialmente na vida de nossas crianças, né? Também institui uma lei de autoria do vereador, essa sancionada em 2022, a Semana de Incentivo à Doação de Cabelo às Pessoas Carentes em Tratamento de Câncer. Então foi uma bela ação, mais uma bela ação que o vereador Altamiro dos Santos encabeçou, né? Nós tivemos assim o conhecimento visitando algumas casas de apoio que acolhem aquelas famílias carentes, aquelas pessoas que estão se encontrando assim no momento em suas vidas de maior dificuldade, que vêm iniciar os seus tratamentos após ser diagnosticado como câncer, né? E essas casas de apoio nos trouxeram assim a questão do dia a dia de trabalho deles, né? De todas as atividades, as ações realizadas e algumas questões de algumas necessidades que para muitas pessoas, muitas famílias era a questão assim da necessidade da aquisição de uma peruca. Porque para quem tem um poder aquisitivo, independente de estar passando por essa dificuldade com a doença do câncer, tem como adquirir. Mas tem muitas pessoas assim, muitas famílias com dificuldade que infelizmente não conseguem adquirir essa peruca, né? E aí nós fizemos assim algumas buscas de informações de mais conhecimento, no que a gente poderia se somar e ajudar, né? E então veio a ideia de nós instituir assim a Semana Municipal de Incentivo à Doação de Cabelo no município de Passo Fundo, porque essas casas de acolhimento no município de Passo Fundo, elas não atendem somente as famílias da cidade de Passo Fundo. Tem casas de acolhimento na cidade que atendem mais de 50 municípios em volta ao Passo Fundo. Então essa demanda era muito grande, muito grande. E após nós criar essa lei no município, e que hoje foi aprovada, ela vai trazer assim uma possibilidade de todo mês de novembro, a partir do dia 27 do 11, 27 de novembro, se institui assim a Semana Municipal da doação de cabelo, né? Pela questão assim a sociedade, a população que tem a intenção de doar o seu cabelo, né? Ou até mesmo ter algum conhecido, através dessas ações ajudar e incentivar essas pessoas a se solidarizar, né? Fazer essa doação, porque ouvindo as pessoas que estão na linha de frente, lá nas casas de apoio, posso citar aqui o CAC, né? Que temos lá a nossa comandante, a Dona Nelly, ela nos informou assim, com conhecimento real da causa. O quanto levanta a autoestima dessas pessoas recebendo uma peruca. Que tem aquela pessoa que no momento dessa dificuldade tinha o cabelo crespo, tinha o cabelo liso, e com essa ação, essa solidariedade nossa, de toda a população, de doar o cabelo, essas pessoas elas vão ter até a mesma oportunidade de escolher qual é o modelo de peruca que elas querem, né? Então, sem dúvida, escutando o vereador Altamiro, a gente começa a refletir, porque as pessoas que estão passando por esse momento em suas vidas, elas acabam ficando mais fragilizadas. E aí,
de uma hora para outra, perdem o cabelo, né? Se veem tão diferentes do que estão acostumadas. E as perucas podem, claro, influenciar positivamente na vida, na rotina e no tratamento, porque ajudam a elevar a autoestima dessa pessoa, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia de que podem fazer essa ação ou não se deram conta que podem fazer essa ação de doar o cabelo. Então, as mulheres, principalmente, que deixam o cabelo mais comprido, eu também estou esperando meu cabelo crescer mais um pouquinho para fazer o corte, porque assim a gente pode fazer uma boa ação, né? Então, eu já fiz a doação do meu cabelo 2 vezes, já vou fazer a terceira e eu gostaria que isso também se espalhasse, que mais pessoas pudessem ter esse gesto. E aí, levando até o CAC ou até alguma outra associação, eles encaminham para a confecção das perucas. É isso, né, vereador? É isso aí, né? E a questão da importante informar a toda a sociedade que a questão da necessidade do doador de cabelo ou a doadora de cabelo não é somente na semana do doador de cabelo. É todo dia, todo momento que essas instituições estão lá abertas, elas estão aguardando a todas as pessoas assim que possam ajudar essas famílias, essas pessoas assim que estão se encontrando num momento muito difícil, né? Vereador, seguimos nesta parte referente às leis que inserem atividades no nosso calendário oficial, como outra lei que foi sancionada no dia 29 de junho, agora de 2023, e institui o Dia do Motorista de Ônibus e do Transportador Escolar. A ideia é que isso esteja vinculado no dia 24 de julho de cada ano, né? Então, também estes profissionais receberam uma atenção especial no seu mandato. Essa lei que institui o Dia do Motorista de Ônibus e o Motorista do Transporte Escolar é uma lei que nós procuramos assim trabalhar, construir e aprová-la na Câmara Municipal de Vereador, que no dia 24 de julho de cada ano seja comemorado o Dia do Motorista do Transporte Escolar e o motorista de ônibus, pela grandeza dos trabalhos que eles desempenham dia a dia, de domingo a domingo, em nosso município e também a nível Brasil, né? Mas especialmente os nossos motoristas do município de Passo Fundo, em reconhecimento assim, ó, a dinâmica que eles têm dia a dia de pegar o trabalhador lá no fundo do bairro, levar para as empresas, levar para todos os locais de trabalho, e aonde sem eles a nossa sociedade, a nossa comunidade ia ter muita dificuldade. E o trabalho dessas pessoas, de nossos motoristas, assim, é um trabalho de excelência, porque a responsabilidade que eles têm diariamente é carregando vidas, né? Levando assim aquele trabalhador, aquele enfermeiro que vai fazer um atendimento no hospital, aquele funcionário que vai trabalhar numa empresa, aquele funcionário que vai trabalhar numa obra, e também referenciando aqui a importância e a grandeza do trabalho do motorista do transporte escolar, buscando as nossas crianças, levando para as escolas, encerrando o turno de aula, pegando as crianças, levando novamente para suas famílias, aonde eles têm um grande voto de confiança de todas aquelas famílias, né? Que, sabendo que pela manhã tem que encostar aquele veículo para pegar o seu filho e levar e trazer. Então, assim, ó, um reconhecimento pela grandeza dessa classe de trabalho, assim, de perpetuar, né, eternizar, né, o dia que institui, assim, o Dia do Motorista do Transporte Escolar e nossos motoristas de ônibus, né? Gratidão a todos, né? E a gente que passa alguns momentos no trânsito,
às vezes já sabe o desafio que é. Então essas pessoas estão o dia todo com horário para ser cumprido, né? Então realmente merecem todo o nosso reconhecimento. Vereador, o nosso tempo está se esgotando, mas antes eu gostaria de comentar com o senhor uma demanda que surgiu há pouco tempo, que também inclusive foi exposta aos telespectadores na mesma reportagem que nós trouxemos a realidade da pracinha lá no Záquia, que é referente aos bebedouros nas unidades de saúde do nosso município. Então, ali na época da pandemia, esses equipamentos eles acabaram sendo desativados e agora o senhor está pedindo a reinstalação. Devido a uma questão assim, referente à saúde, que é assim onde viemos também nos dedicando bastante, em questão assim, sempre no objetivo de melhorar a saúde, o atendimento à população. E essa iniciativa que temos reivindicando a nossa administração municipal, da retomada, instalando os bebedouros em todas as unidades básicas de saúde e também nos CAIs do município, que entendemos que no período pandêmico foi necessário, né, a retirada dos bebedouros. Mas hoje o momento é que possa ser instalado novamente os bebedouros e uns bebedouros assim com melhor qualidade, porque até com conhecimento de alguns bebedouros que eram muito antigos, já naquelas épocas estava assim com o seu tempo de uso se excedendo, né? E aí, visitando muitas unidades de saúde, entendendo assim que aquelas pessoas, aquelas famílias que vão se direcionar a uma unidade de saúde, elas chegando lá, em alguns momentos elas são atendidas rapidamente, 10, 20, 30 minutos, mas tem alguns dias, algumas situações que algumas pessoas ficam nas unidades de saúde 1 hora, 2 horas, né, devido à grande demanda, né, e aí essas pessoas vêm a ter um mal-estar, vêm a passar mal, necessitam beber água. Tem algumas situações assim que explanamos aqui, que algumas pessoas hoje têm que se direcionar aos banheiros das unidades de saúde para beber água. Isso é anti-higiênico, é um risco de saúde que aquela pessoa está indo para consultar de uma situação, de um problema, e ali ela pode, de repente, absorver outra situação difícil, outra doença, né? Então, agravar o quadro, pode talvez. agravar o quadro, né? Então, a nossa reivindicação, que viemos assim solicitando ao nosso secretário de saúde, né, a nossa administração municipal, que retome, que traga a instalar novamente os bebedouros nas unidades de saúde, pela uma questão assim de uma preocupação e uma atenção assim à saúde das pessoas, né? Uhum. Sem dúvida a gente teria outros assuntos para abordar, as iniciativas, as demandas, o protocolo de proposições, como eu mencionei, superam aí 430, então teríamos assunto, mas o tempo se esgotou, vereador, e eu gostaria de agradecer a tua participação, desejar um ótimo trabalho nesse tempo que resta, né, de mandato, e a gente aqui na TV Câmara continua sempre de portas abertas. Quero mais uma vez agradecer a Paula, a TV Câmara, a todos os funcionários da TV Câmara que realizam um brilhante trabalho em nosso município de Passo Fundo, e dizer a toda a população aí que estamos aí com o nosso gabinete aí de porta aberta aí no que for sempre levar uma melhor qualidade de vida, um trabalho que nós possamos se somar e ajudar assim a construir uma cidade melhor. Obrigada, uma ótima noite. Boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Conhecemos um pouco mais do trabalho do vereador Altamir dos Santos, o professor gringo. Uma ótima noite para você e até a próxima semana.